Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Vamos estudar sobre leitura e compreensão de poemas. Isso mesmo. Hoje eu vou iniciar a aula fazendo a recitação de um poema bastante conhecido de Vinícius de Moraes, que vocês podem já ter ouvido, tá? Este poema. Então, vamos lá. O nome do poema é As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! Gostaram, crianças? Então, este é o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vocês já tinham escutado este poema alguma vez? Ou é a primeira vez que estão escutando? Muito legal ele, não é mesmo? Então, crianças, agora nós vamos fazer a leitura deste poema no cartaz. Vocês escutaram eu recitando, agora nós vamos acompanhar a leitura. Eu quero que vocês repitam aí na casa de vocês, junto comigo. Tudo bem, crianças? Então, vamos lá fazer a leitura. O título do nosso poema, qual é mesmo? As Borboletas. Muito bem. Este nome que fica na parte de cima chama-se título. É o título do poema. Então, vamos lá acompanhar a leitura. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! Então, este é o poema do autor Vinícius de Moraes. Muito bem, crianças. Então, nossa aula de hoje é sobre poema. E vocês sabem o que é um poema? Ele é formado de quê? O poema é um texto, é um gênero textual que é formado por versos e estrofes. A maioria dos poemas tem palavras que rimam, ou seja, que terminam com o mesmo som. Mas existem alguns poemas que eles não possuem rimas, tá? Mas o nosso, nós vamos já ver que ele tem várias rimas. E vocês sabem para que serve um poema? Qual a finalidade? O poema, ele serve para expressar sentimentos, emoções ou pensamentos, tá? Então, agora nós vamos ler o poema mais uma vez e vamos identificar algumas palavras que rimam, que terminam com o mesmo som. Vamos lá. Novamente aqui o nosso título do poema é As Borboletas. Vamos ler aqui a primeira estrofe. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Então, vocês observaram que aqui tem várias palavras que rimam, que terminam com o mesmo som? Olhem aqui, crianças, a palavra brancas, amarelas, pretas, belas, borboletas. O que vocês estão observando nestas palavras? Elas terminam com o mesmo som, não é mesmo? Observem aqui que todas terminam com estas letras, com o A e o S, as. Vocês estão vendo, crianças? Como todas elas terminam com as? Então, estas palavras nós dizemos que elas rimam, que elas terminam com o mesmo som. Isso mesmo. Nós temos duas palavrinhas aqui também
que rimam. Outro par de, aqui no caso nós temos um par de palavras que rimam. A palavra azuis rima com luz. Isso mesmo, crianças. Então, vamos ler aqui a outra parte. Borboletas brancas são alegres e francas. A palavra francas rima com alguma outra palavra, vocês conseguiram identificar? Francas rima com brancas. Elas terminam com o mesmo som. Então, vamos circular aqui a palavra brancas e a palavra francas. Muito bem. Vamos aqui. Borboletas azuis gostam muito de luz. Luz e azuis terminam com o mesmo som. Elas rimam, não é mesmo? Luz e azuis terminam com o mesmo som. As amarelinhas são tão bonitinhas. O que vocês estão observando aqui de interessante? Que estas duas palavras terminam também com o mesmo som. Amarelinhas e bonitinhas. Então, eu vou circular aqui. Amarelinhas e bonitinhas. Muito bem, vamos continuar a leitura. E as pretas, então? Oh, que escuridão! A palavra escuridão rima com a palavra pretas? Não. Termina com o mesmo som? Não. Escuridão termina com o mesmo som aqui, então? Sim, elas rimam, terminam com o mesmo som. Então, é a palavra escuridão. Muito bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Este poema, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre as borboletas, não é mesmo? Observando aqui o título, a gente consegue identificar o assunto, sobre o que o texto vai falar. Então, ele vai falar sobre as borboletas. E aqui no texto está falando as cores, algumas cores, não é mesmo? Tem borboletas de algumas cores. Quais são as cores que são faladas aqui no texto? A cor azul, tem borboletas azuis, amarelas, pretas, não é mesmo? Brancas, isso mesmo, tem algumas cores de borboletas. E o poema, crianças, ele é formado por versos, estrofes e palavras que rimam. Nós identificamos ainda há pouco as palavras que rimam neste poema. Agora nós vamos observar os versos deste poema. Vocês sabem o que são versos? Versos são as linhas, mas nós chamamos de versos, tá? As linhas que compõem o texto. Então, vamos contar quantos versos tem este texto? Vamos lá? Eu vou numerar aqui e a gente vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos versos tem este poema? 16 versos. Então, versos são as linhas do texto. E estrofes? Vocês sabem o que são estrofes?
Estrofe é cada conjunto de versos, conjunto de linhas, é cada pedacinho aqui do texto. Então, vamos contar quantas estrofes tem nesse texto? Vamos lá? Então, aqui, olha, nós temos uma estrofe. Aqui nós temos uma estrofe. Aqui temos outra. Aqui temos outra. Outra estrofe. E mais uma estrofe. Então, vamos contar quantas estrofes tem o nosso poema? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Este poema tem 5 estrofes. E quantos versos? Ou seja, quantas linhas? 16. Este poema tem 16 linhas. Isso mesmo, crianças. Então, os poemas são formados pelo que mesmo? Por versos, estrofes, rimas, não é mesmo? Mas há poemas, como eu já falei, que não possuem rimas, tá? Mas este aqui possui rimas. E eles servem para quê mesmo? Qual é a finalidade? O poema, ele serve para expressar sentimentos, emoções, pensamentos, tá? E o Vinícius de Moraes, que é o autor deste poema, não é? Ele fez este poema para expressar algo, não é mesmo? Então, crianças, vamos ler mais uma vez o poema? Eu quero que vocês participem aí, tá? As borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Agora eu quero ver se vocês prestaram realmente atenção no texto, porque eu vou fazer algumas perguntinhas. As borboletas azuis, elas gostam de quê? Que fala aqui no texto, do que elas gostam? As borboletas azuis gostam muito de luz, isso mesmo. E as borboletas amarelinhas, como elas são? Aqui no texto diz como elas são. As borboletas amarelinhas são bonitinhas. Isso mesmo, crianças. Então, este texto fala sobre as borboletas. Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula do primeiro bloco de língua portuguesa. Para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.